Então Jó antes murmurava, pensando que era injusto o que ele estava passando, mas na verdade era uma grande obra do Criador e ele foi alvo dessa contemplação também. Tanto que tudo que é retirado de Jó é devolvido 7 vezes mais. A missão que o livro de Jó nos traz é de trazer os primeiros fundamentos de como a gente deve se relacionar na fé. A gente tem que lembrar que antes de Jó não tinha Israel, não tinha grandes sociedades, não tinha os grandes povos, a liturgia espiritual não estava fundada, não existiam os estudos rabínicos sobre como operar na fé. Então Jó é um grande personagem porque ele traz as bases de como é a relação com Deus e do quão grande é esse processo de transformação, do que implica a transformação na fé. E obviamente a gente vai enfrentar por sofrimentos, mas o galardão é de justiça ao final. Porque ao final, quando Deus se revela, ele afasta a opressão, a repressão, a violência, as chagas, e ele recompensa com bem-estar, com bens que te auxiliam a viver nesse mundo. E é nesse sentido que Jó, ele cumpre essa missão importante, é o de trazer os fundamentos e a base de como a gente deve se relacionar com Deus. A gente tem que lembrar que o esclarecimento e que Jó foi um dos fundadores. Jó foi usado como um exemplo justamente disso, de como a gente deve se relacionar com Deus. A gente tem que lembrar também que o que a gente entende de psicologia hoje, o que a gente entende sobre o se expressar, o colocar para fora, tampouco existia nessa época. Então, o Jó cumpre uma missão muito importante de mostrar para a gente que é possível se lamentar diante de Deus, expor as suas fraquezas, sem cometer blasfêmias, porque Jó não comete blasfêmia. Obviamente, Jó chega a questionar Deus sobre o porquê que está acontecendo, e isso sim chega a ser um pecado, mas isso não é um pecado que transgride contra o Espírito de Deus. Isso não é blasfêmia. Questionar Deus é parte do processo de ter insegurança no meio da jornada. E é pecado justamente porque Deus deseja que nós confiemos plenamente nele e nas medidas que ele tem reservado para nós atravessar todo esse processo de transformação dentro da fé. Então, Jó, muito obrigado pela sua colaboração como um grande personagem da fé que você foi. E se essa mensagem te edificou, siga a gente. Deixa seu comentário, deixa sua opinião nos comentários, com muito respeito, obviamente, sobre o que você pensa acerca do livro de Jó, como ele se comunica com você. É um livro muito difícil, reconheço isso. Muito obrigado pela sua atenção até aqui.